Também eu conheço muita gente que está na maçonaria é muito católico, embora, vamos dizer, oficialmente isso seja irregular. Mas eu conheço sujeito sinceramente católico que está lá na como é que fica maçonaria. isso? Muita gente, vamos dizer, como é que fica essa que história? luta pela pacificação aí de maçonaria e igreja católica e acha que eles estão certos. Eu acho que é isso que tem que fazer mesmo. A maçonaria fez muita merda na história do mundo, muita mesmo, sobretudo no México. O governo maçônico que teve no México, um governo esquerdista pra caramba, que matou padre que não acabava mais. Tá certo? Na Espanha também fizeram muita merda. Porém, quando você vê os Estados Unidos, que é a maior nação cristã do mundo, também foram os maçons que construíram. E aqueles maçons eram tudo cristãos. Então, eu acho que é um meio a meio. Eu acho que a maçonaria é uma coisa demasiado enorme, né, complexa, para a gente poder fazer um julgamento integral. Eu vejo que também, né, os estudiosos do negócio dizem que existe uma diferença muito grande entre a linha francesa da maçonaria e a linha anglo-saxônica, que deve existir mesmo. Porque aqui, durante a maior, não só na fundação, como ao longo da história americana, não fizeram nada contra o cristianismo, ao contrário, só o ajudaram a crescer. Dizem que hoje, né, tem gente que atribui essa campanha anticristã que tem aqui à maçonaria. Mas também não acredito não, porque isso contraria toda a história americana. Pois é, porque o que ele me disse é que inclusive tem padres que participam lá desses negócios. Isso não pode. Padre entrar na maçonaria não pode. O padre entrar na maçonaria está excomungado. Tá entendendo? Quer dizer, oficialmente, o católico não pode ser maçom. Mas o protestante pode. E nós não podemos negar que tem... Vamos dizer que o protestante seja cristão. E outra coisa que é uma coisa que é me irritar, é nego de uma igreja cristã falando mal da outra. O católico falando mal do protestante, o protestante falando mal do católico, do ortodoxo. Isso, para mim, é tudo uma viadagem imperdoável, tá entendendo? Tem que parar com isso. Não entendo nada desse negócio de maçonaria. Mas ele me falou, por exemplo, que veio um cara de Cuba aí falar uns negócios aí para eles. Que a maçonaria levou um cubano para falar? Pois Cuba lá? É. Essa loja maçônica é uma bela bosta. Pois é, o que tem a ver? Diz o nome da loja. O cara até falando do Fidel Castro tá falando agora. Olha, quer saber o seguinte? Eu vou contar um detalhe. O Fidel Castro, ele, ao contrário de todos os demais regimes comunistas, ele não perseguiu a maçonaria. Ele não fez nada contra a maçonaria cubana. Mas foi o único. Porque, olha, por exemplo, eu morei na Romênia. A maçonaria romena inteira estava na cana, você está entendendo? E pior, tinha um sujeito que é o grão-mestre da maçonaria, depois descobriram que ele que era o agente lá da Securitate. Securitate é a KGB romena. Era ele que era o agente da Securitate que dava os amigos. Foi tudo para na cana. Entendeu? Quer dizer, a maçonaria lá sobreviveu, não se sabe como. Agora, em Cuba, de fato, o Fidel Castro foi mais esperto, né? Como ele sabia que nos Estados Unidos tem muito maçom, então ele decidiu não arrumar briga com a maçonaria. E o Lula não é maçom também? Olha, pelo que eu sei, eu acho que é. Eu acho que ele é, eu acho que o FHC é, eu acho que no Brasil todo mundo que está na política é, de algum modo. É isso? Mas eu não acompanho as atividades da maçonaria brasileira na atualidade. Eu sei, vamos dizer que no Império, por exemplo, todos os fundadores do Império eram maçons, tá certo? Também sei que depois, quando veio a República surge em parte de uma aliança entre uma fração da Igreja Católica e uma fração da maçonaria. Que estavam os dois, a Igreja estava muito brava com o imperador, porque o Império foi uma fase de muita perseguição contra a Igreja, né? Os nossos imperadores eram, como é que dizem, eram maçom do B, você tá entendendo? Eles eram anticatólicos pra caramba. Então, a Igreja foi muito sufocada no Brasil durante o Império. Então, a República foi a salvação. Para proclamar a República, então, uma pala da maçonaria que estava brava com o imperador se aliou, né, com a Igreja. Tanto que a Igreja no Brasil só veio a ter liberdade mesmo, poder, por exemplo, abrir novos monastérios, abrir escolas, etc., quando veio a República. A República salvou a Igreja no Brasil, né? Também tem muita gente que fala, não, o Império era melhor. Sob certos aspectos era melhor, sob outro era pior. Você vê, quando começou, por exemplo, no tempo da independência, mais ou menos em 1800, havia 3.000 monges no Brasil. Quando terminou o Império, sabe quanto tinha? Tinha 8, porque eles não deixavam abrir monastério, não deixavam, como é que dizer, o superior da ordem vir aqui, né, fiscalizar. Em suma, fizeram tudo para a Igreja virar uma bagunça. Então foi a partir da República que começaram a surgir as escolas católicas. Então tudo isso aí, a gente não pode jogar em bloco, não, viu? Não se uma quantidade, ou como a Igreja Católica, ou como a maçonaria, não se pode jogar em bloco, não. Porque são entidades na qual você tem uma imensa
oposição interna e que são entidades que não têm um programa político determinado. Não é que nem o Partido Comunista, que tem um programa unificado. Tá, né? Isso é a mesma coisa que você julgar o exército brasileiro. Lá tem desde santo até filha da puta, tem tudo. Né? E tem alguma coisa que eu possa ler sobre esse assunto, assim, que você possa me recomendar? Olha, sobre a maçonaria no Brasil, existe a participação da maçonaria no Brasil. Você pode ler a famosa história dos fundadores do Império no Brasil, do Otávio Tarquínio de Souza, ela tem muitos dados sobre isso. Tem gente aí que escreveu sobre... Tem o famoso livro do Gustavo Barroso, que era contra a maçonaria. O Gustavo Barroso tem um monte de informação, mas não entendia merda nenhuma, era completamente louco. Né? Então é uma pena, o sujeito estudava, quanto mais estudava, mais maluco ficava. Então, né, ele achou que tinha até aquele negócio de ter uns malucos lá do interior do Nordeste, que faziam rituais satânicos lá de matar a criancinha, da pedra o famoso caso da Pedra do Reino, né? Que eram uns camponeses, analfabetos, lá no meio do sertão, né? Inventaram um rito satânico e mataram as crianças. Ele achou que era uma conspiração maçônica. E essa história... completamente maluco. E essa história, essa coisa de satanismo com maçonaria, isso também é bobagem, esse negócio? Como é o negócio? Essa coisa de satanismo com maçonaria, isso tem alguma coisa ou é besteira também? Não, já houve sessões da maçonaria comprometidas com isso, porque você vê, maçonaria, assim, uma loja não sabe direito o que se passa na outra, né? Então é fácil você entrar lá e fazer uma bagunça. Não teve o famoso caso dos Illuminati, aquela seita, essa satânica, assim, fundada pelo Adam Weishaupt na Alemanha, né? É uma seita satanista, feita para destruir todas as religiões do mundo. E a primeira coisa que eles fizeram foi se infiltrar na maçonaria. Quem foi que denunciou isso? Os maçons. Um sujeito chamado John Robinson publicou aqui o livro Proofs of a Conspiracy, mostrando que os caras estavam entrando na maçonaria para usá-la para isso. E a coisa chegou até o conhecimento de George Washington, né? Que era um cara importante da maçonaria americana. E ele disse, tem aí uma carta dele, dizendo, eu espero que essas ideias não entrem aqui, como entrar na Europa. E eu acho que não entraram não, porque nos Estados Unidos não houve perseguição, a perseguição anticristã nos Estados Unidos só começou nos últimos 20 anos. Que só de pensar como é que as coisas são no Brasil, né, eu fico assustadíssimo, porque... Não, pode ter certeza, o Brasil tem... Olha, a maçonaria fez grande merda e grandes coisas também, fez coisas ótimas pelo próprio Brasil. Né? Inclusive, vamos dizer, assegurar a liberdade para a igreja depois do advento da República. Não se pode reclamar que ela tenha feito isso. Né? Então vamos lá, vamos em frente. Então tá, muito obrigado. Muito assunto. Obrigadão. Eu queria que o senhor desse porque ele é um pouco radical, assim, sobre o Islã, que a paz islâmica é quando tiver a Sharia no mundo inteiro, e que o Islã é uma religião intrinsecamente complicada, etc. Eu queria só que o senhor comentasse sobre isso aí. Olha, no Islã cabe tudo, rapaz. Tem essa corrente e tem outras correntes que são completamente diferentes. O que eu acho foi o seguinte, que há mais de 50 anos houve uma interferência profunda e de longuíssimo prazo da KGB dentro do Islã. Eu escrevi sobre isso na semana passada no Diário do Comércio. Tá certo? Se você procurar, você vai achar isso lá e estou citando vários estudos sobre isso. É um fato que já é conhecido há bastante tempo. Você vê aqui o chefe da inteligência romena no tempo do comunismo, Ion Mihai Pachepa, ele disse, nós treinamos o Yasser Arafat, e assim como outros. Tá? Então, eu acho que eles pegaram as tendências mais radicais potenciais do Islã e trataram de fortalecer isso aí. E esse pessoal acabou encobrindo as outras tendências, entendeu? Mas eu acho que o Islã, ele em si mesmo, ele não é revolucionário. Olha, eu sei disso, olha, presta atenção. Eu escrevi um livro sobre a história das origens islâmicas. Esse livro, embora não seja um livro islâmico, foi premiado pela Universidade de Al-Azhar na Arábia Saudita. Tá certo? Até eles foram muito simpáticos, eles disseram, olha, no regulamento do concurso, a gente dizia que ia publicar o livro. Como o seu livro não é islâmico, nós não podemos publicar, nós te damos o equivalente em dinheiro. Eu falei, melhor ainda. Tá certo? Daí eu aproveitei o dinheiro para fazer uma viagem que eu queria fazer. Isso foi em 86, 87. Então estou falando como alguém que conhece o assunto. O Islã, na origem, não é revolucionário de maneira alguma. Se você pegar a minha definição de revolucionário, você vai ver que o Islã não se encaixa.
Agora, dentro dele existe um potencial que pode ser explorado no sentido revolucionário. E isso foi feito sistematicamente pela KGB, mas começaram mais de meio século atrás. Porque, embora essa dona Nariz Gelado não imagine, pensar planos para 50, 80 anos depois é normal no comunismo. Tá certo? Você não vai fazer uma organização do tamanho da KGB para fazer plano para a semana que vem, que nem se faz no Brasil. Ora, porra! Né? Então, essa longa transformação do Islã em força revolucionária foi um empreendimento da KGB. É incalculável a quantidade de recursos e de pessoas que eles utilizaram para isso. Tá certo? Então, eu acho que tem muita coisa que a gente, vendo de fora, né, vendo a mudança do Islã, você vai achar que aquilo é um potencial revolucionário do próprio Islã, é só porque você não conhece o outro lado da história, você não sabe a história da KGB. Então tem que juntar uma coisa com a outra. Eu sei que é difícil, porque só a história do Islã por si já é complicadíssima. Porque né? Agora, juntar esses dois fatores, a história do comunismo já é um bicho de sete cabeças. Né? Dá para lotar várias bibliotecas do Congresso, a história do comunismo. Né? Só a KGB tinha 10 bilhões de dossiês lá dentro. Tá entendendo? Ninguém nunca vai ler aquilo tudo. Né? E quando abre um pouquinho, abre um pedacinho da gaveta, você já é inundado, tempestade de documentos. Né? Mas, se a pessoa quer fazer história, tá vendo, dona Angela? História se faz com documento, viu, dona? É assim que tem que fazer. Tá? Eu acho que essa parte da KGB é ignorada, então tem muita coisa que passa por Islã, mas você vai ver, não é não. Que o Spencer escreveu um livro sobre Muhammad também. Não sei se o senhor conhece esse livro. Sim, aqueles hadiths do Muhammad podem ter aquela interpretação que o Robert Spencer dá e que muita gente dentro do Islã dá, mas pode ter outra também. Uhum. Você está entendendo? Quer dizer, não é uma coisa unívoca. Certo. Você não pode dizer o Islã em bloco assim, não dá para dizer isso. Uhum. Você está entendendo? Porque, sabe, todo texto religioso é um texto, como é que diz? É num estilo que se chama querigma. Querigma é uma mistura de poético e retórico. Tá certo? E, então, às vezes os sentidos, tem vários sentidos que se superpõem. Uma escola teológica enfatiza um, outra enfatiza o outro. Então não dá para você fazer a diagnóstico em bloco do Islã. Eu acho que o Spencer ele faz isso mais por um efeito retórico, para alertar os caras de que existe o perigo islâmico atualmente, existe de fato, ele se transformar num perigo, tá certo? Mas eu creio que historicamente isso não é totalmente exato. Mas note bem, no momento isso é mais uma questão acadêmica, porque veja, desde o 11 de setembro até hoje, sabe quantas pessoas terroristas islâmicos mataram no mundo? 60 mil! Nenhum jornal brasileiro dá isso. Agora, nos Estados Unidos, quantas mataram desde o 11 de setembro? Nenhum. E nós também, o pessoal ainda fala mal do George Bush. Eu também falo por outros motivos. Mas nessa coisa da segurança, ele fez tudo certinho. Ele protegeu o país. Não há mais atentados terroristas aqui dentro. Não houve nenhum durante esse período. Rapaz que houve em toda parte. Na Europa, na Ásia, na África, todo lugar estão matando. Já mataram 60 mil já. Ninguém fala coisa, ninguém diz uma palavra sobre isso. Nessa merda de mídia brasileira. Não, é verdade, mas se a pessoa lê o Front Page Mag, lê o site da Daniel Parks, etc., a pessoa tem uma quantidade de informações que realmente a gente vê que não chega a nada aqui. Não chega. A gente vai à procura, sai em jornais da Ásia, às vezes sai em jornal americano, sai em jornais da Ásia, sai em jornais da África. Todo mundo está sabendo disso. Agora, o Brasil, rapaz, o Brasil está tampado para o mundo. Notícia não chega aí.